Salve, salve, galera! Aula 8 é nós de novo, certo? Agora a gente vai ver algumas atividades clássicas que aparecem dentro de combinatória. Combinatória é um assunto bem amplo, porque você sempre tem uma forma diferente de complicar a questão, beleza? Então o que a gente vai ver aqui são algumas formas comuns que aparecem nos exercícios e que acabam confundindo algumas pessoas, beleza? Nessas duas primeiras questões, a gente vai ver uma situação de união de elementos e como que a gente resolve uma questão que força a gente a deixar coisas juntas e uma situação de divisão do problema. Porque em combinatória, em algumas vezes, a gente tem que calcular duas combinações e somar. Só que na questão não fica claro isso. Então a ideia é a gente ver como identificar que a divisão é necessária. Tranquilo? Bom, primeiro vamos para esse cara aqui, mais comum de todos, união de elementos. Quando que você vai poder aplicar essa nossa ideia? Toda vez que a questão mandar você forçar que elementos fiquem juntos, e a gente vai ver também depois que a gente pode pegar uma situação onde a questão quer forçar que elementos fiquem separados, certo? Mas vamos ver aqui como é que fica a união de elementos. Pode dar um pause aí para ler a questão antes de a gente começar. Já pausou, já voltou, que eu sei. A próxima a questão é: 6 pessoas se sentarão no sofá de 6 lugares. Se, obrigatoriamente, 3 dessas pessoas devem estar lado a lado, de quantas formas elas podem se sentar? Beleza? Eu tenho aqui esse sofazinho maroto com 6 lugares, só que eu vou forçar 3 pessoas a estarem juntas. Aqui, galera, eu vou fazer para 3 pessoas juntas, mas a ideia é a mesma para 4 pessoas, 5 pessoas, 2 pessoas, sempre a mesma ideia, certo? Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui um indivíduo, 2 indivíduos, 3, 4, 5, 6 candangos, certo? 6 pessoas aqui, então são 6 elementos para organizar. Só que, o que é que eu vou fazer? Como esses 3 caras, vou dizer que devem estar juntos obrigatoriamente, os 3 se tornarão um só elemento. Então, a ideia de fazer o meu problema avaliando 6 elementos, eu só vou avaliar 4 elementos, beleza? Esses 3 primeiros que podem ficar do jeito que eles quiserem e os 3 que vão ficar juntos vão virar uma coisinha só, tranquilo? A mesma coisa no meu sofá. Meu sofá ele tinha 6 lugares. Como um lugar, entre aspas, vai ser ocupado por 3 pessoas, ele vai mudar para um sofá de 4 lugares, para apenas 4 posições. Beleza? Bom, então a ideia meu problema, ele tem 4 escolhas. Esse conjuntinho de pessoas aqui vai escolher os 3 lugares que eles vão sentar, que vai ser uma dessas 4 posições. Depois cada um desses caras vai escolher onde eles vão sentar, os lugares que sobraram. Beleza? Bom, então, de quantas formas essa rapaz aqui pode escolher o lugar que eles vão sentar? Bom, você tem 4 lugares no nosso sofá agora, depois que você juntou os 3 elementos. Então, você tem, no total, 4 possibilidades de escolha. Beleza? E os outros caras? Bom, vai sobrar 3 possibilidades, depois 2 possibilidades, depois uma possibilidade, certo? Só que agora vem a ideia da união de elementos, certo? O que aconteceu? Quando eu unir esses 3 elementos, vamos dizer que seja João, Carla e Fernando, quando eu unir esses 3 elementos, eu disse para vocês que os 3 elementos têm que estar juntos nessa ordem: João, Carla e Fernando. Só que vocês conseguem visualizar que, na verdade,
também pode ser Carlos, Fernanda e João, a nossa ordem, e os 3 elementos vão continuar juntos? Por quê? Toda vez que você ficar trocando eles de lugar, eles vão estar trocando de lugar entre si, mas juntos eles vão continuar ficando, beleza? Só que quando eu faço esse tipo de análise da junção de elementos, eu presumo que a ordem sempre vai ficar João, Carlos, Fernando, João, Carlos e Fernando. Só que não é apenas essa ordem que pode acontecer. Então, toda vez que você unir elementos, você precisa multiplicar pela quantidade de permutações que os elementos podem fazer entre eles. Então, quando eu tenho 3 elementos, de quantas formas 3 elementos trocam de lugar? Permutação de 3. Permutação de 3, todo mundo sabe que é 3 fatorial, certo? Então, vamos lá. Vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é 24. Vezes o 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. 24 multiplicado por 6 é igual a 144. Então, são 144 possibilidades para essa galera sentar junto no sofá, desde que 3 pessoas obrigatoriamente estejam juntos. Beleza? Esse é o nosso primeiro exercício de união de elementos. Então, se você quer unir uma determinada quantidade de elementos, você tem que ficar ciente de que essa união ela está numa ordem fixa, você fixou uma ordem para ela. Se você quer que ela apareça em ordens diferentes, tu deve multiplicar pela quantidade de permutações desses elementos, certo? Bom, primeira questãozinha fechou, 144 é a resposta final. Próxima questão. Uma situação onde você tem que fazer a divisão do problema, certo? Então dá uma olhadinha aqui, dá o pause para poder ler a questão. Pause dado. Voltamos aqui. De quantas formas podemos retirar 2 cartas de um baralho? Uma vírgulazinha aqui está em falta. De forma que a primeira carta seja de copas e a segunda não seja um rei. Vou tirar 2 cartas do meu baralho. A primeira carta tem que ser de copas, a segunda não pode ser um rei, certo? Bom, galera, aqui, só para poder lembrar vocês como que é um baralho, quem não sabe tem que saber, isso é conhecimento comum na hora de resolver uma prova. O total de cartas de um baralho é 52. Você tem 4 naipes, os 4 naipes são copas, paus, espadas e ouros. Copas e ouros são naipes vermelhos, paus e espadas são naipes pretos. Em cada naipe você tem 13 cartas, 52 dividido por 4 é 13, então você tem 13 cartas por naipe. E em todos os naipes você tem uma carta de cada uma dessas. Então você tem uma carta que é o A, o As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J chamado de valete, Q chamado de rainha e K chamado de rei. Beleza? Então cada naipe tem uma dessas simbologias. Tranquilo? Bom, então eu quero retirar 2 cartas. Então retiro a primeira carta, retiro a segunda. A primeira carta tem que ser de copas, certo? Bom, se a primeira carta tem que ser de copas, copas lembrando que é o símbolo um coraçãozinho, e a segunda não pode ser um rei. Bom, galera, se a primeira carta tem que ser de copas, quantas opções eu tenho? Eu tenho um total de 13 cartas por naipe. Então aqui vão ser 13 opções para a primeira carta, certo? Bom, para a segunda carta, ela não pode ser um rei. Vamos lá, eu tenho 52 cartas. Posso usar a carta que eu tirei aqui na primeira? Não. Então, de 52 cartas, sobrariam
51. Beleza? Só que aí entra um problema. Quantos reis eu tenho dentro do meu baralho? No baralho cheio de 52 cartas, eu tenho um total de 4 reis. Um rei, um K, um naipe. Beleza? Se eu tenho 4 naipes, tem um rei em cada um desses naipes. Então eu tenho 4 reis no meu baralho, de 52 cartas. Mas eu não tirei uma cartinha aqui? Essa carta eu sei qual foi? Não sei, só sei que foi de copas. Mas o problema que está é o seguinte: se a primeira carta não foi rei, eu tenho 4 reis lá dentro do baralho. Se a primeira carta foi rei, não tenho 4, eu tenho 3 reis lá dentro do baralho. E isso me dá um problema, por quê? Eu não sei quantas opções eu tenho na segunda casa que não são reis. Por quê? Porque eu não sei quantos reis tem lá dentro depois dessa primeira retirada, certo? Então, galera, qual é a ideia? Como eu não sei quantas opções eu tenho aqui, o princípio fundamental da contagem dá problema, justamente por não saber a quantidade de reis. Como que eu vou fazer para dividir essa situação? O problema é saber quantos reis tem lá dentro. Quantos reis tem lá dentro depende do que acontece na primeira casa. Então, eu vou dividir minha situação em duas. Situação de número 1. Tirar o rei de copas na primeira. Porque se eu tirar o rei de copas na primeira, eu sei que na segunda vez que eu for retirar uma carta, só vão ter sobrado 3 reis no meu baralho. E a segunda situação, que é não tirar rei de copas na primeira. Porque se eu souber que eu não tirei o rei de copas no primeiro lançamento, então isso significa que eu sei quantas cartas, quantos reis tem lá dentro depois dessa primeira retirada, que vão ser 4 reis, certo? Então, a primeira situação, retiro 2 cartas. A primeira carta tem que ser um rei de copas. Quantas opções eu tenho na primeira casa? Olha, se a primeira tem que ser rei de copas, né, galera? Eu só tenho uma opção na primeira casa. Beleza? Na segunda casa, quantas opções de carta eu tenho? São 52. Já tirei uma. Sobraram 51 cartas. Ainda tem dentro do baralho 3 reis. Retiro esses 3 reis das opções, porque eu também não posso tirar o rei. 51 menos 3, 48. Então aqui na segunda casa eu tenho 48 opções. 1 vezes 48, 48. Então, a quantidade de pares de retiradas que se adequa ao que eu quero, que a primeira carta de copas e a segunda não seja um rei, que começam com o rei de copas, são 48. A segunda situação que eu vou avaliar agora, vou retirar 2 cartas. A primeira carta não vai ser um rei de copas. Pô, tenho 13 cartas para tirar, porque a primeira tem que ser de copas. Só que o rei de copas não está valendo. Então, ao invés de 13, eu tenho 12 opções na primeira casa. Então, aqui são 12 opções. E na segunda casa? Galera, na segunda casa, 52 opções de início, porque são 52 cartas. Sobrou dentro do baralho 4 reis. 52 tirando os 4 reis, 48 cartas. Só que eu também não posso tirar a carta que eu tirei aqui na primeira. Beleza? Então, se eu não posso retirar a carta que já foi retirada, sobram 47 opções de carta. Então, aqui são 47 opções. Resultado, 12 vezes 47. Vai ficar 470
mais 90, 560, mais 4, 564. Então vão ser 564 possibilidades onde eu não tiro o rei de copas na primeira casa e a segunda carta não vai ser um rei. Bom, separei aqui e resolvi cada uma das situações, só somar. 48 mais 567, beleza? Isso aqui vai dar 607, 615. Então, serão 615 possibilidades para poder retirar a primeira carta de copas e a segunda que não seja um rei. Beleza? Então, quando que eu vou dividir o problema? Quando eu tentar aplicar o princípio fundamental da contagem e eu não souber qual é a quantidade de opções que eu tenho, porque eu não sei o que aconteceu em outra casa. Beleza? A ideia é que você sempre saiba qual é a quantidade de opções. Então aqui, união de elementos, multiplica une os elementos, transformando numa coisa só, e depois multiplica pelo fatorial da quantidade de elementos unidos. Divisão de problema acontece quando você não consegue identificar quantas possibilidades existem ali. Beleza? Bom, esses dois primeiros caras foi. Vou apagar aqui e escrever mais duas questões para a gente poder matar a aula 8.